Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós começaremos o caderno 6 de História, né? Já foi mandado no grupo esse caderno, então acredito que a maioria já tem acesso. Hoje nós faremos a atividade 1. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, então a gente começa no bloco 1. E nesse caderno a gente vai começar a ver a sociedade grega. Deixa eu só mudar minha janelinha aqui, senão eu fico olhando. Então, nesse caderno, a gente começa a estudar a sociedade grega, tá? Então, os gregos antigos. É uma sociedade bastante importante, né? Da Idade Antiga. A gente já começou a ver a Idade Antiga no caderno anterior, né? Então, vimos os hebreus, os fenícios, os persas, depois a passagem, então, para essas civilizações ainda mais complexas, né? Como no caso da Grécia, né? Dos gregos, depois a gente vai ver os romanos também, que foram sociedades que se desenvolveram bastante em termos de arte, de arquitetura, de conhecimento científico, os estudos filosóficos, né, a filosofia, a intenção de questionar o mundo, entender ele de uma maneira mais racional, surge na Grécia também. Então, a partir do momento, desculpa, a partir do momento em que alguns sábios, alguns estudiosos, eles não aceitam mais simplesmente explicações mitológicas, né, do mundo. Então, de onde viemos, para onde vamos, como as coisas são feitas, né? Então, muitos estudos, eles surgem na Grécia Antiga, tá? Estudos do mundo, né, do que nos rodeia, do que está no nosso entorno. Estudo também dos astros, né, que vão se aprofundar ainda mais com os gregos e com os romanos. Então, o estudo dos céus, né? Os planetas, o Sol, a Lua, o movimento do nosso planeta. Então, são, como eu disse, né? São sociedades muito desenvolvidas e que vão deixar muitos legados positivos para os dias atuais. Tá? Então, na Grécia Antiga, a gente vai ver também a formação de um governo republicano, né? A Primeira República, né? A democracia grega. Então, são vários assuntos bem interessantes, né? Bem legais a gente estudar, para conhecer um pouco mais sobre como era essa civilização, ok? Então, para o texto de hoje, para a atividade de hoje, desculpa, vocês vão fazer a leitura do texto 1, tá? Do texto do bloco 1, atividade 1, Hélade, Grécia, tá? Então, após a leitura desse texto, responder as questões de 1 a 8, ok? A primeira, Grécia, Grécia. O que é importante conhecer sobre o seu passado? Pense um pouco e responda a essa pergunta. Então, o que é a Grécia? O que o estudo dessa sociedade traz para a gente de importante? Porque, afinal de contas, se nós estudamos ela hoje, né, se nós estudamos essa sociedade, é porque ela foi bastante importante no contexto, no período em que ela se desenvolveu, na região em que ela se desenvolveu, mas também tem os seus legados dos dias atuais, como eu disse para vocês anteriormente, tá? Questão 2. O texto se refere algumas vezes à importância das pesquisas arqueológicas. Você sabe o que é arqueologia? Use o dicionário e escreva o significado. Então, a arqueologia, né, vocês vão fazer essa pesquisa, vão identificar que ela é muito importante para a gente ter mais conhecimento sobre as civilizações antigas. Tá? Então, aqui no caso, a gente já tem documentação escrita, né? Os gregos deixaram muitos textos escritos, então a gente consegue ter uma base por documentos escritos, mas também são utilizadas outras fontes, tá? Chamadas de fontes arqueológicas. E aí, por conta disso, vocês vão, então, pesquisar o que é arqueologia e o que ela, né, qual é a importância dela para o que a gente conhece hoje das sociedades antigas. Questão 3. Explique por que a arqueologia é uma ciência importante para a história. Então, entra no que eu falei, né? Por que o estudo da arqueologia é importante? O que a gente consegue descobrir, conhecer através da arqueologia? Okay? Na questão 4, o texto diz que os gregos se expressavam usando a linguagem da arte. Explique o que isso quer dizer. Então, a partir do texto que fizeram a leitura, o que a arte, né, pode ser ligada nessa expressão, né, de como os gregos viam o mundo, de como eles se expressavam, de como eles entendiam o mundo. Questão 5. A Grécia possuía muitos filósofos e eles filosofavam. O que é filosofar? Então, primeiro vocês têm que saber o que é a filosofia. Né? Eu falei um pouquinho no começo da aula, na introdução da aula, mas caso ainda não entendam, não saibam muito bem,
pesquisa, tá, gente? Coloca lá no Google. Filosofia, o que é? Tá? E eles vão ter bastante textos, né, que vão trazer esse conteúdo para vocês. Questão 6. A Grécia Antiga não era um estado unificado e absoluto. Como era a forma de governo entre os gregos? Então, unificado quer dizer o quê? Onde tinha uma união, um único território, absoluto, uma pessoa só comandando todo aquele território. Não era assim. Então, como eles eram? Como eles se estruturavam? Questão 7. A situação geográfica influenciou muito no modo de vida das sociedades que viveram na Grécia Antiga. Explique como isso se deu. Então, por que essa situação geográfica, por que essa região onde eles se desenvolveram, acabou tendo influência no modo de vida dos povos gregos antigos? E a questão 8. A sociedade cretense deixou bases para a sociedade grega. Como isso aconteceu? Então, o que foi importante dentro da cultura do modo como se desenvolveu a sociedade grega, tá? Em relação ao povo cretense, que foram os primeiros que habitaram ali, né? E depois foram sendo dominados por outros povos, até, né, surgir o que a gente conheceu como uma sociedade grega. Tá? Então tivemos os períodos, né, de ocupações diferentes naquela região, ok? Não veio nenhum mapa para vocês nesse caderno de atividade, mas aí lá no grupo eu vou colocar para vocês as páginas do livro onde vocês podem se aprofundar nesse conhecimento, tá? Então, para ter uma leitura complementar. Vou mandar também mais os vídeos daquela série que eu sempre envio, Grandes Civilizações, agora sobre a Grécia Antiga. Bom, por hoje é só então. Interrompi meu compartilhamento aqui. Vou voltar lá para o grupo do WhatsApp agora e aguardo as atividades de vocês. A gente se comunica por lá. Tchau, tchau, pessoal!